Bom dia. Então, antes de começar, eu gostaria só de, antes de tudo, claro, agradecer, né, essa oportunidade, o carinho. Mas, como sempre, em qualquer lugar onde eu for, eu sempre começo com uma pequena prece. Na verdade, é uma prece na qual eu lembro o meu mestre, os meus mestres, porque uma coisa para nós no budismo muito importante é a gratidão por aqueles que nos deram, né, que nos ensinam. Então, se tem qualquer coisa que eu possa hoje compartilhar com vocês aqui, é porque alguém me ensinou. Então, isso para nós é uma coisa muito importante, sempre ter essa memória. Então, em qualquer lugar onde eu for, não importa, eu sempre começo com essa pequena prece. A primeira parte dela é em tibetano, a segunda parte em sânscrito. Mas, na verdade, é lembrando dos meus mestres, dos mestres dos meus mestres, até chegar a Buda Shakyamuni, e agradecer por todos aqueles que nos ensinaram. Tá bom? Locho sampo pagyo trashi pa tuche tempe chinle yarngo da pege drolo zambe zebrachi pande lame shabla solwa de Oma guru vajra dara suma timo nisha sane karma Uta varda nyeshri bara varsa manya sarva siddhi hum. Pakyuke kudan dagi lo, pakyuke sundan dagi nga, pakyuke tukdan dagi ten yerme chindu jingi lo. Makyuke kudan dagi lo, makyuke sundan dagi nga, makyuke tukdan dagi ten yerme chindu jingi lo. Oma muni muni maha muni Shakya muni soha. Eu vou começar hoje fazendo uma coisa que eu não gosto muito normalmente de fazer, mas entendo a importância, ao mesmo tempo que, como foi dito pelo Paulo, pedido de falar um pouco sobre mim, mas em pouquíssimas palavras. Né? Eu sempre vivi uma ótima vida aqui em São Paulo, nunca tive absolutamente nenhuma dificuldade, nenhum problema. Eu tinha uma ótima vida, me dava super bem com os meus pais, ia bem na escola, não era o aluno ideal, de jeito nenhum, mas tinha ótimos amigos. Eu não era uma vida que eu pudesse reclamar dizendo que alguma coisa não estivesse bem. Eu conheci Lama Gangchen, meu mestre, quando eu tinha 5 anos, primeira vez que ele veio ao Brasil, por aquelas que a gente pode chamar de coincidências da vida, né? Era aniversário de 30 anos da minha mãe. E ela deu uma festa, e nessa festa veio um amigo dela, que se chamava Professor Charret. E ele trouxe um casal de amigos, que tinha estado na Índia. E eles estiveram em Goa. E em Goa, na Índia, tinha uma feira hippie. E nessa feira hippie tinha uma tenda, escrito Tibetan Lama Healer. Né? E onde Lama Gangchen ele recebia as pessoas para dar ensinamentos. Ele sempre foi um lama que praticava a parte da cura dentro da medicina tibetana e do budismo tibetano. Eles conheceram ele lá e quiseram muito trazer ele para o Brasil, só que eles não tinham os meios para poder fazer isso. Então, conversaram com esse amigo, ele falou, eu tenho a pessoa certa. Então, ele veio no aniversário da minha mãe e falou, olha, tem esse casal de amigos, querem trazer um lama tibetano para o Brasil, eu acho que você é a melhor pessoa. Minha mãe olhou a foto do Lama Gangchen, não fazia muito bem ideia do que era um lama, de onde era o Tibete, não fazia a mínima ideia de nada disso, mas falou, tá bom. Um mês depois, Lama Gangchen estava no Brasil. Né? E aquele foi, para mim, eu me lembro, quando eu encontrei ele pela primeira vez, foi algo muito forte, foi uma conexão muito forte. Eu era bem pequeno, eu tinha 5 anos, eu quis dormir na casa onde ele estava. Eu fiquei muito apegado, de uma certa forma, após a imagem dele. Né? Tem que lembrar que eu venho de uma educação religiosa do lado do meu pai, da família do meu pai judia, do lado da minha mãe protestante, né? Presbiteriana. E sempre teve uma abertura, na verdade, um pouco para tudo. Mas, depois desse momento, tanto para mim, quanto para minha mãe, meu pai, todos nós, a gente começou a
ter esse contato forte com Lama Gangchen, com o budismo. E o contato ao budismo chegou através do contato de uma pessoa, né? Eu me lembro uma vez, um rabino me perguntou por que você não quis se tornar um rabino em vez de se tornar um lama, né? Disse porque a pessoa que eu conheci na minha vida, que foi um exemplo de vida, foi um lama budista. E quando eu tinha por volta de 8 anos, a gente foi para a Índia, fizemos toda uma peregrinação junto com os meus pais, Lama Gangchen, e a gente foi mantendo esse contato e tendo uma nova visão de mundo também, né? Ampliando a percepção das coisas. E quando eu tinha por volta de 11, 12 anos, eu sou uma pessoa que eu não tomo decisões muito rápido. Eu prefiro pensar bem, ver as coisas. Aí, uma vez que uma decisão é tomada, também é difícil de mudar ela, não é que seja tão rápido assim. Mas antes de dizer espera um pouco. Então, essa decisão que eu tomei nunca foi de um dia para o outro que acordei e me deu uma coisa mística e eu saí daqui, não é isso. E quando eu tinha, então, mais ou menos por volta de 11 para 12 anos, eu comecei a me fazer perguntas. Eu sempre gostava, desde pequeno, de estar junto com os adultos, escutar eles conversando. Eu me lembro, cada vez que eu me encontrava em festas de Natal, sei lá, qualquer momento desse, onde tinha mais adultos, eu ficava escutando, conversar. A grande maioria das vezes o que eu escutava era reclamação. Alguma coisa não estava bem, porque isso, porque aquilo, etc. E cada vez que, na verdade, eu estava junto com o meu mestre, com o Lama Gangchen, eu sempre via ele bem, feliz, satisfeito, alegre. E, de repente, eu comecei a me perguntar o que eu quero, né? E, na época, eu ia para a escola, estudava aquilo que me ensinavam na escola. E eu comecei a me perguntar, para que serve tudo isso? Para que eu estou estudando matemática, geografia, inglês, português, estudos sociais, e assim por diante, aquilo que a gente sabe muito bem. E, na época, eu encontrei uma resposta diferente da que eu daria hoje, mas, na época, a única resposta que eu encontrei na época é que eu tinha uma sensação muito forte de estar perdendo tempo. E a única resposta que eu encontrei é, muito bem, estou estudando tudo isso para quê? Para ir para a universidade, me formar, e, se tudo der certo, conseguir um trabalho que eu goste e ganhe bem. Aí eu começo a olhar à minha volta, eu vejo as pessoas que, na verdade, tinham trabalhos bons, ganhavam bem, dinheiro era o que não faltava, e, mesmo assim, felizes mesmo não estavam, né? Quando eu via Lama Gangchen, eu sempre via que ele estava bem, feliz, satisfeito. Eu falei, é isso que eu quero ser, esse é o meu exemplo. Mas não me parece um exemplo tão sólido, válido, um modelo de vida para estar seguindo. E foi disso, então, que eu acabei decidindo ir para o monastério, me dedicar para esse mesmo caminho que ele tinha seguido. Foi aí, então, que, resumindo bastante, tinha uma viagem junto com os meus pais, e junto a Lama Gangchen também para a Indonésia, em Borobudur, que é um dos lugares mais sagrados budistas. A gente ia fazer um retiro, e depois de lá foi onde eu falei, olha, então eu quero ficar. E depois de lá a gente foi para a Índia, da Índia a gente acabou indo para o Nepal, aí de lá que eu fiquei, meu pai ficou comigo 2 anos, minha mãe voltou com a minha irmã, e depois disso, então, eu fiquei lá por 12 anos no total, né? Até 2006, mais ou menos. E desde então eu tenho vivido junto com o meu mestre Lama Gangchen, na Itália, compartilhando um pouco daquilo que eu aprendi, que continuo aprendendo, e então ensinando budismo, etc. E continuo ainda estudando, né? Eu acredito que o estudo é algo que a gente nunca deve terminar. Eu não vejo razão pela qual a gente tem que parar de estudar uma vez que terminou a escola, né? Eu acho isso algo um pouco burro, por uma certa forma. Eu acho que o estudo é tão importante para abrir a nossa mente, né? Não tem nada tão bom como conhecer coisas novas que a gente não conhecia antes. E por isso eu ainda consigo dedicar uns 2, 3 meses por ano a parar para estudar. Normalmente eu vou ao Tibete e eu paro lá no monastério para ficar estudando algum tempo. Então, isso assim é o resumo desses últimos 20 anos. Eu gostaria hoje de estar compartilhando com vocês alguns conceitos, algumas ideias. Não estou aqui para ensinar nada para ninguém, não é para dar uma aula de budismo, mas sim para estar compartilhando um pouco daquilo que para mim é importante, daquilo que para mim faz sentido na vida. Tá? Quando a gente fala sobre a importância da espiritualidade na nossa vida, no dia a dia,
Primeira coisa, é importante a gente entender um pouco o que se entende por espiritualidade. Eu acho que, para mim, a espiritualidade é uma necessidade do ser humano, não é uma escolha aleatória que a gente pode fazer ou não. É uma necessidade que a gente tem. Espiritualidade, antes de tudo, o nosso próprio, como a gente pode dizer, a nossa realidade interior, o nosso processo de transformação, são os nossos sentimentos, e o nosso processo de cuidar e, ao mesmo tempo, direcionar o processo de crescimento e desenvolvimento dos nossos sentimentos, dos nossos princípios, do nosso estado interior. Nós não somos feitos apenas de corpo e conceitos. A gente também tem sentimentos. A gente tem uma realidade interna que é tão importante quanto aquela externa, se não mais importante até. Porque, entre outras coisas, o mundo à nossa volta ele não existe para nós mesmos, independentemente da nossa realidade interna. Então, constantemente, tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente toca, tudo aquilo que a gente escuta, reflete a nossa própria experiência interior. Reflete como nós nos encontramos. Então, desde a coisa mais simples, que no momento que a gente acorda de mau humor, está tudo ruim, e o dia que a gente está feliz, está tudo ótimo. A gente consegue ver as coisas de uma forma diferente. Então, para mim, o caminho espiritual, ele não tem diretamente uma conexão com a religião. Eu gosto muito de fazer uma distinção bem clara entre espiritualidade, religião e instituição religiosa. São 3 coisas diferentes. A espiritualidade é o nosso processo interior de transformação, que ele independe de qual é a forma, se a gente tem uma religião, se a gente não tem uma religião. A religião é um método que alguém desenvolveu e que, por sua vez, é transmitido através de estudos, através de cerimônias, através de preces, de várias formas, para que a gente possa, na verdade, realizar esse caminho interior. E a instituição é aquela que tenta criar as condições para manter vivo esse método, que é a religião. Algumas vezes a gente acaba criando confusão, bagunçando um pouco e misturando a instituição com a religião, e depois a gente não gosta da religião porque a gente não gosta da instituição, porque o que acaba acontecendo na história, a gente já viu várias vezes, é que em algum momento a instituição acaba pisoteando os princípios sobre os quais ela mesma foi fundada para sobreviver e manter o poder, de uma certa forma, como instituição. Ela acaba esquecendo da religião. E algumas vezes na nossa vida também acaba que a religião acaba esquecendo da espiritualidade, quando se torna unicamente uma forma e não mais um meio. Então, para mim, o que é importante mais, antes de tudo, é o aspecto espiritual. É o aspecto da importância que tem para nós mesmos de cuidar daquilo que nos gera alegria. Eu tenho um princípio muito simples na minha vida, que 2 coisas. Eu sempre fui uma pessoa bastante cética, continuo sendo. Ou seja, eu não gosto de ficar mistificando as coisas. Eu acredito na minha experiência direta e na razão. E, ao mesmo tempo, eu não gosto de ter uma atitude moralista, de dizer isso é certo, aquilo é errado, apenas porque eu acho que é certo e errado, ou porque alguém disse. Eu acho que tem uma regra muito simples a se seguir, que é, não importa o que fazemos, como fazemos, tem uma regra que tem que ser respeitada. O importante é que funcione. Funcione para quê? Para ter o objetivo que a gente quer. Qual é esse objetivo? Independentemente de quem somos, onde quer que a gente viva, não importa a nossa cultura. Eu, nesses poucos anos de vida, tive a possibilidade ainda de viajar bastante pelo mundo, viver com culturas completamente diferentes, situações completamente diferentes. E o que eu pude constatar diretamente, que Buda ensina já há 2.500 anos, é que não importa a nossa classe social, não importa o nosso nível de educação, não importa a nossa cultura, as nossas escolhas políticas, o estilo de vida que a gente leva. O que a gente quer mesmo é ser feliz. O que a gente quer é não sofrer. A gente quer ser feliz. E, no final das contas, a gente acaba fazendo tudo aquilo que a gente faz, independentemente
do que seja. Tem quem dedica a vida para a política, tem quem dedica a vida para a arte, quem vai estar dedicando a própria vida para o esporte, quem vai estar dedicando a própria vida para a meditação, ou para o estudo, ou para não querer fazer nada, quer fazer alguma coisa também, né? Então, no final das contas, não importa o que a gente fizer, a gente acaba fazendo, seja o que for, por uma razão. A gente faz o que a gente faz achando que é o melhor para a nossa própria felicidade. Guiados, porém, pela nossa própria ignorância. Nem sempre a gente faz a coisa certa, né? Muitas vezes a gente faz alguma coisa, naquele momento a gente acha que é a coisa melhor, aí depois de um tempo a gente olha e fala, que besteira que eu fiz. Acontece. Então, essa base que é o que faz com que todos nós sejamos iguais, eu acho que, para mim, é a maior força que, ao mesmo tempo, nos leva a fazer, seja o que for, a fazer tudo aquilo que a gente faz na nossa vida, é a vontade de ser feliz. É essa profunda, como a gente pode dizer, esse profundo impulso de encontrar um estado de satisfação, de encontrar um estado de alegria, né? Então, o que acontece com isso? O importante para mim não é o fato de o que fazer para ser feliz. Ou seja, podem ter várias formas. Eu nem quero entrar agora aqui, eu não quero dizer para vocês, eu não tenho para ninguém a receita para a felicidade, tá? Eu acho que ela pode vir de formas diferentes para cada um. Mas eu acho que é importante só a gente parar de vez em quando para refletir. Antes de tudo, o que é essa felicidade? Porque a gente busca, e de vez em quando a gente sai correndo, e quando a gente olha não sabe para onde está indo. E a segunda pergunta é, estou fazendo a coisa certa para isso ou não? Acho que são 2 pontos importantes, né? Quando eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, alguma coisa assim, eu entendi uma coisa que para mim mudou minha vida, dentro desse contexto, que é, problemas existem e vão sempre existir. Que, por um lado, é uma coisa extremamente simples, né? A gente sabe disso. Você já está com um problema, resolve, o que vai acontecer logo depois? Vai ter outro. Não tem por que achar estranho quando tem um novo problema. E a gente já sabe disso, acho que não é nenhuma novidade. Mas, para mim, o fato de dizer que problemas existem e vão sempre existir, quer dizer o quê? Quer dizer que é inútil passar a vida no conceito apenas de ter que resolver problemas, com a esperança de poder criar uma vida, entre aspas, perfeita. De poder criar uma condição na minha vida onde vai estar tudo bem. Eu, até então, cada vez que eu tinha um problema, eu colocava um grande esforço para resolver, continuo colocando um grande esforço para resolver os problemas, porque eu acredito que problemas existem para serem resolvidos, senão não são problemas, são fatos, né? Mas o que ocorre é que, naquela época, eu ainda continuava tentando resolver os problemas com a ilusão que, quando aquele problema se resolvesse, estaria tudo bem. Aí termina aquele problema, aí nasce um novo. Mas agora é só isso. E passava a vida tentando criar à minha volta uma situação perfeita. Tentando constantemente à minha volta eliminar aquilo que eu via como causas para o meu sofrimento e tentando me apegar e não perder aquilo que eu vejo como o que me faz feliz. E tentando criar uma situação protegida mesmo, né? Uma zona de conforto bem ampla, onde esteja tudo como eu quero. Só que isso não é possível. Não importa, a gente pode ir para o monastério, no meio do Tibete, vai ter problema. A gente pode ir em qualquer lugar, vai ter problema. Pode ter dinheiro, pode não ter dinheiro, pode estar bem de saúde, pode estar doente. Problemas vão ter. Então, no final eu cheguei na conclusão que eu disse, muito bem, já se problemas existem e vão sempre existir, eu não posso fazer da minha vida um constante resolver problemas e tentar fazer que o objetivo da minha vida é tentar criar um estado perfeito, que isso não vai acontecer. E disso eu acredito que o objetivo principal, na verdade, para mim pelo menos, estou falando o meu conceito, o meu objetivo é poder estar bem comigo mesmo, estar bem com as pessoas que estão à minha volta,
com o mundo que está à minha volta, independentemente de onde eu estou, com quem eu estou, em qual situação eu me encontro. É um objetivo fácil? Não. Possível? Acredito que sim. Nesses últimos 10, 15 anos, alguns passos eu já fiz, devagarzinho. Mas o que acontece? Quando a gente fala sobre felicidade, para mim, felicidade é aquele estado interior no qual está tudo bem, no qual a gente está bem com a gente mesmo, no qual a gente não está em conflito. E se a gente for observar, o que é que nos tira desse estado de equilíbrio, desse estado de alegria? Mas não é uma alegria eufórica, é um estado mais de satisfação, mais do que aquela coisa de alegria, muitas vezes que a gente pode sentir que são picos de alegria, né? Mas o mais importante para mim é poder encontrar um estado mais de uma satisfação mais constante. O que nos tira dela? A raiva, a inveja, o ciúme, o medo, a arrogância, a avareza, o apego. São coisas que no final acabam nos gerando sofrimento. Então, quando a gente vai falar sobre espiritualidade, não pode se falar para mim sobre espiritualidade sem falar, na verdade, sobre felicidade, porque a espiritualidade para mim não é nada mais, nada menos do que o caminho para ser feliz. Não tentando fazer um mundo perfeito, sem ter que mudar o mundo que se encontra à nossa volta, mas mudar a forma como nós nos colocamos e nos relacionamos com esse mundo. Porque o que acontece é que a gente vive num mundo totalmente subjetivo, né? Se a gente for observar, agora que a gente está conversando nesse momento, cada palavra que eu digo, o que chega ao ouvido de vocês? São conceitos, ideias, sentimentos, palavras ou apenas sons? O que é que chega ao nosso ouvido? São sons, né? Mas o que acontece é esse som que a gente escuta, a gente acaba atribuindo um valor. A gente acaba dando um significado a ele. Só que quando a gente ouve uma pessoa falar, a nossa tendência é dizer, ela disse isso. Não foi o que eu ouvi. Mas raramente a gente vai dizer uma coisa e a outra pessoa vai entender exatamente o que a gente queria dizer. Quantas vezes que a gente não ouve alguém falar, mas ninguém me entende. Ninguém te entende e nunca vai te entender. Por quê? Porque quando eu falo, eu tenho um conceito, tenho uma emoção, um sentimento. Eu vou transformar esse sentimento, vou transformar essas ideias em palavras, em sons, que outra pessoa do outro lado vai interpretar da forma dela, de acordo com a própria realidade, de acordo com a própria visão de mundo, de acordo com as próprias experiências, cultura, educação e tudo que ela viveu. Mesma coisa quando a gente escreve. A gente está pegando conceitos, sentimentos, ideias e passando para uma palavra. Mas a pessoa, quando ela lê do outro lado, ou quando ela escutar aquilo, ela vai dar o próprio significado. Como a gente faz todos os dias, né? Então, ter essa clareza que, na verdade, quando a gente vê algo, quando a gente escuta, o que chega a nós não são exatamente os conceitos ou os sentimentos que outra pessoa quis dizer, mas sim a nossa visão daquilo que está chegando a nós. Então, a cada momento da nossa vida, a gente não tem muito a capacidade, na verdade, nem tem muito, não temos de forma alguma capacidade de perceber, de experimentar, de vivenciar qualquer coisa, independentemente de nós mesmos. Ou seja, o mundo à nossa volta é constantemente um reflexo daquilo que nós somos. No budismo se diz, a realidade externa existe, disso não tem a mínima dúvida, a gente está aqui, pode tocar, podemos encostar, a gente vai estar diante da mesma situação, vamos estar todos vendo, estamos aqui nessa sala, uma realidade externa existe. Porque talvez alguém já leu alguma coisa no budismo falando, é tudo uma ilusão, nada existe, é tudo vazio, da natureza de vacuidade, nada existe. Não é assim, tá?
Buda nunca colocou dizendo que nada existe. Ao contrário, as coisas existem de uma forma sólida, está aqui. Porém, a realidade externa não existe independentemente de uma realidade interna de cada um de nós. Cada vez que eu olho para uma pessoa, a forma como ela vem a existir para mim é um reflexo da educação que eu recebi, das experiências que eu tive, da cultura na qual eu cresci. De tudo aquilo que eu sou hoje. Então, a gente é totalmente incapaz de poder perceber o outro, poder ver o mundo de uma forma neutra, independente da nossa própria experiência, da nossa própria visão. É como se a gente tivesse, de certa forma, um óculos rosa e a gente vai ver tudo rosa. Só que a gente não consegue ver o mundo independentemente desse óculos, porque é a nossa própria visão. E nem tem outra forma de se ver. Aí alguém pode me perguntar, muito bem, mas qual é a realidade? Não é que existe uma realidade que seja interpretada de uma forma diferente por cada um de nós. Mas sim, infinitas realidades individuais que juntas criam uma grande realidade. Mas, se a gente for e falar muito bem, nós vivemos num mundo subjetivo ou objetivo? Subjetivo, né? Não é que precisa de tanta inteligência para entender isso. Mas na nossa forma de viver esse mundo subjetivo, como que a gente vive ele? De forma objetiva ou subjetiva? A gente tem consciência que o nosso mundo subjetivo é subjetivo? Ou no nosso dia a dia, se uma coisa é de um jeito, é porque ela é desse jeito, independentemente do que eu acho? A gente acaba vivendo assim, né? A gente acaba se colocando que aquela pessoa é assim, essa outra coisa é dessa maneira. E por causa disso, a gente acaba muitas vezes vivendo de uma forma polarizada, de uma forma numa dualidade total. Por exemplo, se a gente pega qualquer situação, né? Paulo antes estava citando esse momento que a gente está vivendo no Brasil. E eu estava refletindo um pouco, né? Alguns desses últimos dias. E a pergunta que me veio é, onde se encontra a verdade? Porque a gente ouve uma pessoa falando, uma outra coisa acontecendo, a gente vê tantas coisas. E a pergunta que vem é, muito bem, mas o que é a verdade? Onde se encontra a verdade? Eu acho que, para mim, a melhor resposta que eu, pelo menos, encontrei quando eu pergunto onde se encontra a verdade, é que a verdade se encontra entre as verdades. A gente tem, muitas vezes, a tendência de querer puxar um lado, a gente tem a nossa visão. Eu, por exemplo, tive a experiência, nesses anos, em relação, por exemplo, à história política do Tibete, que é uma história extremamente complexa. É uma realidade extremamente complexa, eu nem vou entrar nisso agora, mas é uma coisa bem complexa. Eu vivi 12 anos junto com os refugiados tibetanos na Índia. Eu conheço muito bem o ponto de vista deles. Eu conheço muito bem a visão que existe no Ocidente em relação à situação política e toda do Tibete. Eu conheço a visão que existe do ponto de vista dos chineses. E, ao mesmo tempo, também, eu conheço a visão que é a minha própria experiência de ter ido ao Tibete várias vezes e ter visto e vivido diretamente lá, passado meses lá. E, no final das contas, o que acontece é que qual deles tem razão, do meu ponto de vista? Nenhum. Onde se encontra a verdade? Entre todas as verdades. Cada um tem um pouquinho. Mas a nossa tendência, muitas vezes, nem vamos entrar em coisas mais complexas, políticas, que podemos até pensar nesse sentido, mas começar pela nossa vida no dia a dia. A gente entra em conflito com uma pessoa. Pode acontecer, né? Acaba brigando, acaba entrando em conflito. Quando a gente entra em conflito, o que acontece? Quem tem razão? Quando eu entro em conflito, eu sempre tenho razão. Eu não sei vocês, mas eu tenho razão. A realidade é que a gente sempre acredita ter razão. Mas se a gente pega diante do conflito, sai um pouco de fora, observa a mesma situação de fora, tentando observar de uma forma neutra, correta,
sem se deixar levar pelos apegos, sem se deixar levar pela raiva, sem se deixar levar pela inveja, pelos ciúmes, e simplesmente observar de uma forma mais neutra, a gente vai ver que a razão não está nem conosco, nem com o outro. Na grande maioria das vezes, ela se encontra entre as verdades. E é por isso que a gente muitas vezes acaba tendo uma atitude de extrema arrogância. Porque a gente tem a nossa visão de mundo e a gente quer que o mundo seja o que a gente quer que ele seja, né? A gente tem a nossa visão de mundo, e não estou falando só sobre um mundo amplo, de uma forma geral. Estou falando do dia a dia. A gente, na forma com a pessoa com quem eu convivo, no meu trabalho, as coisas que acontecem, eu acho que tem que ser de um jeito e por isso tem que ser assim. Eu tenho a minha própria realidade subjetiva, e é correto eu ter ela, porque eu não tenho outra forma de viver a não ser através da minha própria realidade subjetiva, mas eu tenho a arrogância de querer que a minha realidade subjetiva seja objetiva, e que os outros tenham que viver ela da mesma maneira. Isso o que acaba gerando? Frustração, conflito, medo, apego. E fosse só em relação com o presente, a coisa seria mais fácil. O problema qual é? A gente não só tem uma visão de como a gente acha que as coisas deveriam ser agora, a gente tem uma visão de como eu acho que as coisas têm que ser amanhã. Aí o amanhã se torna hoje, e não é como eu achava. Fui eu que tive uma visão errada, ou a culpa é de alguém? A culpa é de alguém. Vou ter que achar o culpado. Por que as coisas não são do jeito como elas deveriam ter sido? Aí a gente tinha um futuro que a gente tinha programado. O futuro não se foi da forma como a gente queria. Agora ele já se tornou passado, a gente fica ainda reclamando do que aconteceu antes, né? Como se não bastasse sofrer pelo presente, a gente adora ressofrer o passado e pré-sofrer o futuro. Será que vai ser assim? Será que vai ser daquele outro jeito? Na verdade, isso a gente faz porque nós, como seres humanos, temos uma capacidade, isso Buda explicava, mas hoje em dia na ciência se explica de uma forma um pouquinho diferente, mas a mesma coisa que diz, cientificamente, na neurociência diz que o ser humano, em diferença do animal, ele tem a capacidade de se projetar no futuro e reviver o passado. O animal ele é muito mais presente no momento presente, né? Uma vez eu estava num congresso, aí tinha um cientista que estava falando sobre isso, aí ele deu um exemplo que eu gostei muito. Ele dizia, imagina uma zebra que está pastando, né, comendo o seu capim lá, super calma, feliz. De repente chega o leão. O leão quer comer a zebra. A zebra começa a correr, ela quer fugir, o coração dela está batendo a 1000, com medo, tudo. De repente o leão vai lá, ele vê um outro animal e pega numa outra direção e ela se salva do leão. Depois de 5 minutos, o coração dela volta ao normal e ela volta a pastar. O que aconteceria se nós tivéssemos sido a zebra? A gente teria, depois de 5 minutos, voltado a pastar? Não, a gente estaria saído correndo ainda. Você não sabe o que aconteceu. A gente chega em casa, vai para os filhos, vocês não sabem ainda, estou vivo, olha a sorte, aquele leão terrível, não sei o quê. Olha o que ele fez, vamos instituir o dia contra o leão. Ninguém pode mais pastar, temos que comer outro tipo de comida, porque é muito perigoso ir pastar, porque depois o leão pode, cada vez que a gente passa perto daquele lugar onde o leão quase nos matou, o coração começa a bater, começa a dar medo. A gente vai sonhar com o leão. Vamos começar a ter medo pelos nossos filhos, como que eles vão poder fazer, porque agora não pode mais ir pastar, porque tem o leão. Então a gente vai ficar ressofrendo o passado e pré-sofrendo o futuro. Né? Então o que acontece é que a gente tem, na verdade, que usar essa nossa capacidade de uma forma saudável. Primeira coisa é o fato de entender o mecanismo da nossa mente. Para mim isso é essencial. No momento no qual a gente tem maior clareza sobre o mecanismo de como a gente funciona, a gente consegue direcionar de uma forma melhor, né? Mesma coisa como se diz, quem são as pessoas melhores para quebrar a lei?
Advogados. Quem conhece bem a lei. Isso no monastério acontece a mesma coisa. Quem é que consegue, tem as regras do monastério, quem é que consegue quebrar elas sem acontecer nada? Quem entende muito bem delas. Você sabe, então, tem isso, aquilo. No momento que você conhece bem, você consegue lidar com a situação. Da mesma forma, no momento no qual, para mim, quando a gente fala sobre espiritualidade, um dos significados é se conhecer bem. Como eu funciono? Como que eu acabo vivendo o mundo? Como que eu experimento cada coisa? Qual que é o mecanismo que acontece dentro de mim? Então, o que ocorre é que a gente vive um mundo totalmente relativo. Mesmo aquilo que a gente vê, o que é cada coisa, qual é o significado disso. No budismo, essa relatividade a gente coloca ela em 3 níveis. O primeiro é a lei de causa e efeito. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido a palavra karma, né? Mas hoje em dia a palavra karma é vista de uma forma muito errada, muitas vezes, porque a gente acaba achando que karma é o destino. Esse é o meu karma, vai ser assim. Olha o karminha que você tem, hein? A gente acaba muitas vezes usando isso e tem aquela atitude tipo, quando uma coisa boa acontece, ai, que bom karma que eu tenho. Quando uma coisa ruim acontece, a culpa é do outro. Né? Karma não é exatamente isso. Karma, literalmente, quer dizer ação. A palavra karma quer dizer ação. Um filme de ação em sânscrito é um filme de karma. Karma é ação, não é nada mais do que ação. Fazer, agir, pensar, falar. O que quer dizer a lei do karma? Cada ação que nós fizermos, ela vai ter um resultado. Nós somos livres de fazer tudo o que quisermos, mas não somos livres das consequências de nossas próprias ações. Somos responsáveis por elas. Isso é o karma. Ninguém vai nos proibir, de uma certa forma, de não deixar com que a gente faça algo. A gente pode fazer o que a gente quer. Só que a gente é responsável por aquilo que a gente faz. A gente vive as consequências. Cada palavra que a gente diz tem um resultado. Por exemplo, se eu venho agora aqui para vocês e começo a falar mal de alguém. 30 segundos. Bem rapidinho. Falar mal de Devadatta. Devadatta era um primo de Buda. Ele era o primo que tinha muita inveja de Buda. Ele tentou matar Buda 3 vezes. Ele até se tornou monge depois para entrar na comunidade monástica e tentar criar divisão e tirar o poder de Buda. Ele fez 1000 coisas. Tudo isso porque, na verdade, ele queria muito ser rei. Aí o que aconteceu foi que Buda não queria ser rei quando era jovem. Era um príncipe jovem, não queria se tornar rei. Aí o pai dele, que era um rei de mais poder, mandou chamar o primo para viver junto com ele, para tentar influenciar ele positivamente para ele se tornar rei. Só que no momento que o primo teve que deixar o reinado onde era o pai dele, e onde ele ia se tornar rei, e vir a viver junto com o primo dele, que era o Buda, o príncipe Siddhartha, ele perdeu a possibilidade de ser rei, o primo de Buda. Então ele sempre teve uma certa raiva, uma certa inveja, porque Siddhartha podia ser o grande rei, e mesmo assim ele nunca quis. Isso acabou gerando muito desse tipo de inveja. O que acontece é que Devadatta tinha uma inveja enorme de Buda. Por alguma razão, sempre nos textos que tem que falar fulano, se usa o nome Devadatta. Tá? Então, digamos que eu venha agora e fale mal de Devadatta para vocês. 30 segundos. Vocês nunca viram Devadatta, nem sabem quem é. Aí, daqui a 20 anos, vocês vão encontrar Devadatta. Quando a gente vai lá e encontra o Devadatta depois de 20 anos, a gente tem uma atitude totalmente neutra ou tem algum pequeno preconceito? Mas foram 30 segundos, se passaram 20 anos. Esses 30 segundos deixam uma marca na mente. Direcionam a nossa mente. É a mesma coisa quando a gente fala sobre mensagens subliminares. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. É o conceito que, antigamente, já nem sei quantos anos atrás, mas algum tempo atrás, se usava isso na publicidade. A gente pega um frame de cinema, são 24 segundos, são 24 frames, quadros, coloca uma mensagem a cada, 5 quadros, 7 quadros. Os olhos não têm capacidade de ler, a gente não consegue ver efetivamente, mas a gente recebe a mensagem. Kubrick usava isso também. Então, o que acontece é que
a gente acaba recebendo uma mensagem mesmo sem saber. Então, se algo que aparece por um tempo tão breve, tão curto, influencia a nossa mente, imagina aquilo que está o dia inteiro na nossa frente. Aquilo que a gente olha, aquilo que a gente escuta. Então, cada ação que a gente cumpre na nossa vida, ou seja, cada coisa que a gente vê, cada coisa que a gente escuta, cada palavra que a gente diz, cada lugar que a gente vai, cada momento que a gente vive, cada pessoa que a gente encontra, cada pensamento que a gente tem, é de importância definitiva, total na nossa vida. É o que determina a nossa vida. Isso é karma. É o fato que a nossa vida se cria, né? Hoje é o futuro de ontem e o passado de amanhã. Cada momento que a gente age, cada palavra que a gente diz, a gente está criando a nossa vida. Uma vez eu percebi que muitas vezes a gente passava a vida assim, eu passava a vida pensando, porque na minha vida, como se a vida estivesse em algum outro lugar que não é aqui. Não, porque sabe, na minha vida eu vou fazer isso, porque vai ter aquilo. Cadê a vida? Aqui não, em algum outro lugar. A gente observa e depois de uma certa idade a pessoa começa a falar assim, porque sabe, na minha vida, e ela já se passou. A realidade é que a vida não existe em nenhum outro momento a não ser no momento presente. Existe uma frase que eu gosto muito, eu sempre acredito que é correto citar de onde a gente ouve as frases. Nesse caso é do filme Kung Fu Panda. Que, por sinal, do ponto de vista do budismo, é um filme incrível. Eu acho que de todos os filmes sobre o budismo é um dos melhores que existe. Porque muitos filmes sobre o budismo mesmo, tipo Samsara, Primavera, Verão, Outono, Inverno, mais ou menos, péssimos filmes sobre o ponto de vista do budismo, assim, péssimos mesmo, do ponto de vista conceitual do budismo. Kung Fu Panda é muito bom do ponto de vista conceitual do budismo. Tem no final do filme a cena na qual tem o mestre tartaruga lá, e o Kung Fu Panda, e ele diz, o passado já se foi. Então ele diz, o passado já se foi, o futuro não existe, ainda deve vir. O presente é a única coisa que você tem, e por isso é um presente. Aí depois disso tem a parte no qual o mestre tartaruga ele se transforma em luz. E a gente acha que isso é uma coisa inventada. Não, na verdade existem nos textos o que se chama o corpo ilusório, que é quando um mestre atinge certas realizações e acaba se desmaterializando o corpo. Existe esse conceito. Por isso que eu digo, o filme é muito bem feito, na verdade. Mas o ponto qual é? O presente é a única coisa que a gente tem de verdade. É o que está aqui, agora, hoje. Mas viver bem o presente não quer dizer se desconectar do futuro. Quer dizer ter consciência da importância do momento presente. Valorizar o momento presente. Se responsabilizar no momento presente. Porque é ele que vai criar um momento futuro. Isso é um dos conceitos, para nós no budismo, extremamente importantes e acredito para todos nós. Então não é viver a vida no presente, não penso em nada, eu não me responsabilizo de nada. Não é isso. É ter a clareza que, muito bem, o que eu faço hoje é o que vai determinar o que vai ocorrer comigo amanhã. Comigo e com o mundo que está à minha volta. Então, muitas vezes a gente acaba reclamando que as coisas não podem ser de uma certa forma. A gente ouve muito disso. Isso não pode ser assim. Se é porque pode. Primeira coisa. Seria melhor que não fosse? Com certeza. Porém, se é porque pode. O que quer dizer isso? Se algo é de uma forma, é porque causas e condições se criaram para que assim seja. A gente quer que seja diferente? Vamos criar causas e condições para que seja diferente. A gente reclama do nosso sistema de governo, a gente reclama da corrupção e de mil coisas que eu compartilho perfeitamente muitos pontos de vista. Porém, o que acaba acontecendo? Quantas vezes que eu vou lá e a gente reclama de um país no qual a gente tem um governo corrupto? A mesma coisa acontece na Itália. Eu moro na Itália, bem parecido. O Brasil e a Itália são muito parecidos também. A gente vai lá e você vê a pessoa vai lá reclama porque o cara do político é corrupto. Aí você vai no dia a dia, no pequeno, a pessoa, o que ela faz? Ela é corrupta da sua maneira também.
como que eu posso reclamar de alguém que tem uma atitude que, no final das contas, de uma forma ou outra, eu tenho também? Eu não me sinto à vontade. Porque eu não faço parte da solução. Então, eu acredito que se as coisas acabam sendo de uma forma, é porque a gente criou as causas e condições para que elas sejam assim. Mas nem só isso, se a gente olha para a história do Brasil hoje, aquilo que a gente vive hoje no Brasil é resultado de decisões e ações que foram feitas apenas hoje, nesses anos, ou a gente ainda vive consequências de 500 anos atrás, da nossa colonização? O Brasil ter sido um dos últimos países que deixou a escravidão, a forma como tudo isso foi feito. Tem um efeito sobre a sociedade brasileira isso hoje, ou não? Claro que tem. O que ocorre é que nessa lei de causa e efeito, o mundo é de uma forma cíclica. As coisas, se faz uma ação num momento, o resultado dela vem devagar. De repente, quando a gente vai ver se passaram 20 anos, 30 anos, a gente está vivendo o resultado daquilo que veio lá atrás. É só a gente parar para pensar esse momento que a gente está vivendo agora aqui. Esse instante, esse momento presente. Quantas foram as causas e condições necessárias para que ele possa existir assim como ele é? O que teve que acontecer para que ele esteja aqui? Muita coisa, né? Se Lama Ganche, meu mestre, não tivesse deixado o Tibete em 1963, provavelmente a gente não estaria hoje aqui. Se minha mãe não tivesse dado a festa de aniversário aos 30 anos, a gente não estaria aqui. Se ela não tivesse dito, nem sei direito onde é o Tibete, mas tá bom, vou ajudar um amigo a ajudar amigos dele, a gente não estaria hoje aqui. E eu tenho certeza que se a gente começar a olhar para cada um de nós, quantas foram as coisas necessárias para que esse momento possa existir? Né? Se a gente tivesse que escrever, contar a história do momento presente. É infinita. Isso assim é a história infinita, não termina nunca. Porque as causas que foram se criando, mas o mais interessante disso é observar quantas foram as coisas que, se não fosse por aquela pequena palavra que a gente disse, por aquilo que a gente escutou, pelo ponto de vista que a gente teve, pela ideia que a gente teve, pela decisão que a gente tomou, coisas pequenas da nossa vida, que se não fosse por aquela pequena coisa, este momento hoje não existiria. São vários. Com isso, a gente pode ver o quanto que o momento presente é frágil também. Ele não é linear. É o que se chama lei do caos. São causas e condições de todos os lados, como uma teia mesmo, que vão se criando e criam o momento presente. A gente consegue perceber isso, vendo esse momento, como ele é frágil de uma certa forma, mas ao mesmo tempo forte e estável, porque uma vez que as causas certas se criam, nada pode fazer com que seja diferente. Se a gente consegue ver o quanto que esse momento presente depende de tantas e tantas infinitas variáveis, como que eu posso dizer que amanhã tem que ser assim? Quem sou eu para dizer que as coisas têm que ser de uma certa maneira? Que eu posso dizer, muito bem, eu quero que seja de uma certa maneira, tenho um objetivo, vou fazer o meu melhor para criar causas e condições para que seja assim, mas tem uma grande probabilidade que não seja da forma como eu quero. Então não quer dizer ter uma atitude passiva e não fazer nada, mas ter consciência que as variáveis são muitas e muitas e muitas. Então, se a coisa não for da forma como eu acho que ela deve ser, é porque simplesmente não pude criar todas as causas e muitas vezes não dependem apenas de mim. São muitas as variáveis para que as coisas aconteçam. Para que a coisa mais simples ocorra, as variáveis são muitas. Então, isso é quando a gente fala a lei de causa e efeito. Tudo o que a gente faz traz um resultado. O segundo nível, que a gente chama de interdependência, é que nada existe independentemente de suas partes. Se a gente pega um grupo, é feito de pessoas.
Cada pessoa, por sua vez, é feita de mente e corpo. O corpo é feito de cada uma das partes. A gente pode ir dividindo até o infinito. Mas o que isso quer dizer? Que a gente não pode mudar o inteiro sem mudar as partes. A gente adora reclamar do inteiro e falar, não, isso está errado. Mas se eu quero mudar o inteiro, como que eu posso fazer isso? A única forma é mudar as partes. É mudar aquilo que compõe o inteiro. É inútil colocar um esforço, colocar uma dedicação, fazer algo para querer mudar o inteiro, quando, na verdade, eu não tenho nem consciência de quais são as partes que o formam e eu não vou trabalhar com as partes. Porque o inteiro não existe independentemente de suas partes. Então, o trabalho a ser feito é nas partes. Por isso que se diz também, tem um problema muito grande e não sabe o que fazer? Divida ele em pequenos problemas até que chegue num tamanho que você consiga resolver. Aí, devagarzinho, vai resolvendo, vai lidando de uma outra forma. Então, é a mesma coisa. Por exemplo, quando a gente olha para a gente mesmo, tem atitudes que a gente tem que a gente não gosta? Tem. Eu, por exemplo, para mim, a pior atitude que eu tenho é preguiça. Sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu conheço, quem me conhece fala, não, você não é preguiçoso. Eu sou preguiçoso. Eu me conheço. Se tem alguém que pode me julgar, sou eu. Quero acabar com a minha preguiça? Vamos dividir ela em partes. Não dá para acabar de uma vez só. Então eu tenho preguiça para isso. Vamos começar a fazer direito isso. Não gosto de acordar cedo de manhã. Vamos começar acordando mais cedo de manhã. Não gosto, tem que ir pegando um pedacinho por vez. É que nem se a gente quer conquistar um território, tem que ir conquistando um pouquinho por vez. Até vai lá e quando a gente vê, a gente conseguiu tudo. A mesma coisa acontece para resolver qualquer tipo de situação. A mesma coisa ocorre na nossa vida como um todo. Não é possível mudar o inteiro sem passar pelas partes. E o mais importante para mim, dessa visão, é o terceiro ponto, que diz, na verdade, o mundo à nossa volta existe através do valor que a gente acaba atribuindo para ele, aquilo que a gente trouxe antes. Que nada existe para mim, independentemente do nome que eu for dar para aquilo. Ou seja, o que é um nome? É um valor, é um significado. No budismo a gente chama de uma imagem mental, que a gente acaba atribuindo para alguma coisa e dizendo isso é isso, aquilo é aquilo. Mas quantos são os nomes que eu posso dar para a mesma coisa? Por nomes eu não quero dizer línguas e nomes verbais, eu quero dizer significados, funções, valores, características distintas que eu posso dar para o mesmo objeto que está na minha frente. Qual é a única diferença que existe entre um objeto de raiva e um objeto de compaixão? A forma como eu me coloco diante dele. Eu posso ver alguém fazendo alguma coisa que eu não gosto, ficar com muita raiva e querer destruir aquela pessoa, né? Desintegrar. Eu posso ver a mesma idêntica atitude e dizer, poxa, por que agir assim, né? Quanto eu desejo que você seja livre dessa ignorância que acaba gerando tanto sofrimento para você e para os outros. Compaixão. Diante de uma pessoa que vem me pedir algo, eu posso ter uma atitude de avareza ou de generosidade. Mas vai mudar a minha realidade, muda como eu vivo e vejo o mundo. Então, quando a gente vive o mundo de uma forma objetiva, a gente acredita que o mundo existe de uma forma objetiva, ou melhor, quando a gente acredita que a nossa realidade subjetiva existe de uma forma objetiva, a gente acaba se tornando uma vítima. A gente acaba sempre estando prontos para culpar alguém e algo daquilo na situação na qual me encontro, do que está acontecendo, por que eu estou sentindo tristeza, ou rancor, ou ódio, ou inveja, ou seja o que for. Por que eu estou mal? Porque alguém fez alguma coisa errada. Eu não fui. Por quê? Porque eu não quero sofrer? Por que eu teria feito alguma coisa para sofrer? Por uma simples razão, chamada ignorância, que se manifesta no que a gente chama de egoísmo, que a definição, para mim, melhor de egoísmo, é a obsessão pela nossa própria autogratificação.
que é uma realidade na qual nós vivemos, né? Nós somos egoístas ou não? Eu sou, não sei vocês. Né? Mas se a gente for lá, diante de um objeto que a gente tem que escolher, diante de uma escolha, qual que é o nosso ponto de referência? O eu e o meu ou o todo? O eu e o meu. Diante de um julgamento se uma coisa é certa, errada, boa ou ruim, qual que é a nossa referência? O eu e o meu ou o todo? O eu e o meu. Então, dessa forma, nós somos egoístas. A gente está, desde que a gente acorda de manhã, o que a gente pensa? A nossa felicidade, nossa, do eu e do meu, da nossa família, dos nossos amigos, do nosso país. Quando passa um pouco mais para o meu, muitas vezes melhora. Quando é muito focado no eu, piora um pouco. Porém, a gente não deve esquecer que o meu não é nada mais do que uma extensão do eu também. Né? Mas aqui tem um conceito que, do começo do budismo, ele explica de uma forma que ele usa muito bem, que é: somos egoístas? Muito bem, mas vamos ser egoístas direito, né? É para ser egoísta? Tá bom, já que eu sou egoísta, eu vou ser egoísta. Mas vamos ser egoísta direito. O que quer dizer ser egoísta direito? Fazer de verdade aquilo que me faz bem. Se amar. Se diz que o primeiro passo no nosso caminho espiritual é o amor próprio. O segundo é o amor ao próximo. O primeiro passo é o amor próprio. O que é o amor próprio? É respeitar e cultivar o que sabemos que nos faz bem e abandonar aquilo que sabemos que nos faz mal. Isso é amor próprio. Amor ao próximo, desejar a felicidade do próximo, independentemente de onde, como, com quem, e fazer algo para que o outro seja feliz, para que o outro seja livre do próprio sofrimento. Né? O que acontece? Muitas coisas a gente sabe, a gente lê, o nível de informação que existe hoje em dia no mundo, a qual a gente tem acesso é muito grande, né? Só entrar na internet, coloca lá meditação, coloca lá qualquer coisa, aparece de tudo. O problema é que muitas vezes é uma informação que fica num nível superficial, mas o maior problema, se a gente quiser chamar dessa maneira que eu vejo hoje em dia, é que a gente acredita que é o bastante entender. Mas eu entendi, e daí? Se entender fosse o bastante, o mundo seria bem diferente. Né? A gente consegue ter uma total coerência entre o que sabemos e o que fazemos? Não, né? A gente tem uma coerência muito maior entre o que sentimos e o que fazemos. Espero, pelo menos, porque é importante. Mas o que acontece é que, uma vez que a gente tem uma compreensão conceitual, intelectual, a gente tem que trazer isso para a nossa prática. E a única forma de trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, é repetindo, e repetindo, e repetindo. É treinando, exercitando a nossa própria mente, nosso próprio conceito. Dessa forma, aquilo gradualmente se torna uma realidade. É o que se chama meditação. Meditar em tibetano se diz gom, mas literalmente a palavra gom quer dizer treinar, acostumar, familiarizar. Então, meditar é nos acostumar, nos familiarizar com conceitos que a gente acredita. O que é importante? A vida vai passando, né? Esse ano, agora a gente já está em julho, quase. O tempo passa rápido. As coisas vão acontecendo. A gente está sempre ocupado com 1000 coisas à nossa volta, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai acontecer aquela outra coisa. E, de repente, tem coisas que são importantes para nós mesmos que vão passando e a gente nem cuida direito delas, a gente nem vê que elas estão acontecendo, que elas estão aí. E é por isso que eu acredito na importância, para a nossa vida, agora, hoje, de ter consciência e clareza da nossa própria mortalidade. Ou seja, se diz no budismo, um budista tem que pensar na morte pelo menos uma vez por dia. A própria, claro. Né? E não como uma coisa pesada. Na nossa sociedade, a morte é vista como um tabu.
Uma coisa que não pode se falar, não pode se pelar, não, a morte, né? Você vai lá na Itália, a morte, você fala, não, a morte não quero saber, né? Toca ferro, né? A morte eu não... Uma coisa que a pessoa tenha medo, assim, você vê as pessoas, o cara mais corajoso vai falar sobre a morte e fica meio desconfortável. Mas o que tem de mais natural na vida depois que não seja a morte? A coisa mais normal e natural que existe na vida depois do nascimento é a morte. Mas o que isso quer dizer? Que nós vamos morrer. Desculpa, mas é uma verdade. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai morrer, mas a gente não sabe quando, né? Quando eu me pergunto, porque eu faço essa reflexão sobre a morte, eu faço ela fazendo 4 perguntas. A primeira é, vou ou não morrer? Pode parecer uma pergunta óbvia demais, mas a realidade é que em algum lugar a gente fala não. Sim, vou morrer, tá bom, um dia, sabe? Amanhã posso morrer? Não. Eu tenho uma aula para dar amanhã, não posso morrer amanhã. Daqui uma semana também não, eu tenho que voltar para a Itália, tem um monte de coisa para fazer, um monte de gente me esperando, eu não posso morrer agora. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que morreram até hoje tinham alguma coisa para fazer no dia seguinte. Mas se a gente para pensar agora assim, sinceramente, a gente olha para a gente mesmo e fala, eu vou morrer amanhã? Não. Por quê? Por que eu tenho que morrer amanhã? Eu estou bem de saúde? Não faço nenhum esporte perigoso? Não tenho nenhum estilo de vida perigoso? Não vejo por que eu tenho que morrer amanhã. Mas alguém pode me dar a certeza que eu não vou morrer amanhã? Eu estou agora com 32 anos. É pedir demais viver até 50? Não, né? Acho que é o mínimo, vai. Porém, o que acontece? Alguém pode me dar a certeza que eu vou chegar até 50? Ninguém. 40. 32, que é agora 2 de julho. Alguém pode me dar essa certeza? Ninguém. A realidade é que a gente não faz a mínima ideia quando vai acontecer que a gente vai morrer. Aí vem a terceira pergunta, que é, se eu morresse hoje, o que seria de mim? O que ia continuar? Quem sou eu diante da morte? O corpo já era, né? Posso ter cuidado do corpo da melhor forma possível. Diante da morte, o corpo não serve mais para nada. Os bens materiais, posso ter acumulado milhões, vão ficar para quem ficou. Eu não posso levar mais nada. O meu nome, a posição social, a forma como as pessoas me veem, a minha imagem, já era. O que é que continua? Aquilo que vai além disso. É a nossa identidade mais profunda. Sei lá, 10 anos atrás para cá, nosso corpo é exatamente o mesmo? Não. A situação material, ela mudou? Muda. A imagem que as pessoas têm da gente mudou? Mudou. Então a gente é a mesma pessoa de 10 anos para cá? Não. Mas tem alguma coisa que continua de 10 anos para cá? Sim. Aquilo que vai além, aquilo que transcende todos esses aspectos, entre aspas, chamados mundanos. São os nossos sentimentos mais profundos, as nossas experiências mais profundas. Aquilo que em algumas religiões se chama de alma, no budismo a gente chama de contínuo mental. Mas o fato é que algo continua, eu acredito pelo menos. Uma vez um jornalista me perguntou, você acredita na reencarnação? Eu disse, sim. E se ela não existir? Eu falei, muito melhor. Porque, pessoalmente, eu não me preocupo muito, porque eu acho que eu tenho uma vida bastante coerente e correta. Eu sei que o futuro é resultado do presente, então eu não tenho tanta preocupação assim para mim mesmo. Mas quando eu olho para o mundo à minha volta, a quantidade de besteira que é feita, a quantidade de violência que existe, e se o futuro é, como eu acredito, um resultado do presente, quando a pessoa age com muita violência, o futuro muito bom não vai ser.
se não tivesse reencarnação, por um lado, muito melhor. Morreu, acabou tudo, muito mais simples. Eu acredito que exista. Agora, eu não quero entrar na discussão por que sim, por que não. Não é esse o fato. Mas aí, que eu lembro daquela vez conversando com o jornalista, eu falei, mas o fato é o seguinte, independentemente do fato, que ele colocou para mim, então se não existir reencarnação, você está perdendo o seu tempo passando a vida acreditando nisso, né? Exatamente o contrário. Por quê? Digamos que a morte seja o fim de tudo. Morreu, acabou, corpo, mente, não tem mais nada, muito bem. A mente não é nada mais do que o resultado dos processos do nosso cérebro e tudo mais. Acabou. Eu não acredito nisso, mas digamos que assim seja. Tá? Digamos que eu tenho uma vida longa. Viva até 100 anos, 90 anos. Eu não posso ter nenhuma certeza que daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos que seja, eu vou ter um corpo saudável. Eu não tenho nenhuma certeza que eu vou ter um estado material estável, uma situação material estável. Eu acho que para nenhum de nós, que alguém pode ter a certeza que daqui a 20, 30, 50 anos que seja, vai ter uma situação material estável. Eu já vi gente que tinha dinheiro para as próximas 10 vidas e conseguiu acabar com tudo e perder tudo em 10 anos. Corpo pode acontecer de um dia para o outro, a gente não sabe. A nossa imagem, como as pessoas nos veem, é a coisa mais fácil que se perca, né? Mas o que acontece é o seguinte, digamos que eu tenho uma vida longa, daqui a 50 anos, quando eu vou estar com 82, independentemente do fato que eu tenha uma boa saúde ou que eu esteja doente, que eu esteja rico ou pobre, que eu esteja só ou em companhia, boa ou ruim que seja, a paciência vai me ajudar. O amor vai me ajudar, o equilíbrio interior vai me ajudar, satisfação vai me ajudar. Então, o fato no nosso dia a dia da gente cultivar esses aspectos que transcendem essa vida, são os mesmos aspectos que transcendem cada momento da nossa vida, as fases que a gente tem. E isso faz com que depois a gente possa estar sempre cultivando e levando aquilo que no final das contas verdadeiramente conta. Né? Isso acontece também por causa de, como eu posso dizer, isso se mais do que acontece, a gente pode estar vendo esse aspecto por uma diferença de paradigma que existe entre a visão ocidental, muitas vezes, e a visão oriental, originalmente indiana, dentro da qual o budismo também existe, que é, no Ocidente, a gente tem uma visão linear. Mas antes de dizer isso, tem uma história que conta isso muito bem. Alexandre Magno, quando ele esteve no norte da Índia, ele estava onde hoje é o Paquistão, tem um rio chamado Indus, ele estava no rio Indus, que é o rio que, na verdade, se dá o nome para a Índia, e ele encontrou um meditador, um yogi, um cara que estava lá meditando e ele estava completamente nu, e ele acabou chamando ele de Gymnosoft, que seria o sábio homem nu. E ele encontrou esse homem e ele perguntou para ele, né? Alexandre Magno foi lá e perguntou para ele, o que você está fazendo? Aí ele respondeu, eu contemplo o nada. Aí ele foi lá, o yogi perguntou para Alexandre, e você, o que você está fazendo? Aí Alexandre respondeu, eu estou conquistando o mundo. Aí os dois começaram a rir, e um disse para o outro, o yogi foi lá para o Alexandre Magno e disse, que coisa mais inútil conquistar o mundo, né? Efetivamente, se a gente pensar um pouco bem. Eu acho que seria uma coisa péssima ter que conquistar o mundo, imagina o trabalho, o tempo, muito melhor estar no seu cantinho. E, por um outro lado, Alexandre olhou para o yogi e falou, que perda de uma vida, que perda de tempo, ficar, né, observando e contemplando o nada. Mas é que eles dois tinham uma visão de mundo bem diferente. Alexandre vinha de uma visão de mundo, que é aquela que até hoje existe conosco, que é uma visão de mundo linear. A vida, ela é linear. Ela vai de ponto A ao ponto B. Pode-se até existir um ponto C, que é
A é o nascimento, B é a morte, ponto C, podemos ter o paraíso, o inferno, quem sabe, alguma coisa pode acontecer depois. Mas a vida é vista de uma forma linear. Quando eu tenho uma vida linear, que é do ponto A ao ponto B, o que vale no final das contas? A soma daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo, daquilo que eu crio. Se a gente for olhar, a gente vive numa sociedade que é obcecada pelo quê? Pelo fazer. Pelo realizar. O que é uma pessoa de sucesso? É quem vai lá, quem tem sucesso no trabalho, quem ganha dinheiro, quem consegue fazer grandes coisas. Na visão do yogi, ela é uma visão cíclica, no qual o ponto A e o ponto B estão conectados. Como um círculo com 2 pontos. O nascimento leva à morte, a morte leva ao nascimento, e constantemente se repete. Numa visão cíclica, o importante não é o que eu faço, mas o que eu me torno, o que eu sou. Diante de qualquer experiência de vida, o importante não é se tecnicamente, materialmente, aquilo deu certo ou deu errado. O que é importante é o que eu aprendi com essa experiência, o que eu me tornei diante dela. Então, quando a gente diz trazer a espiritualidade para o nosso dia a dia, para mim um dos significados disso é se colocar muito bem, dar importância ao que eu sou, ao que eu me torno, independentemente do que eu faço. Não quer dizer deixar de fazer. Eu sou uma pessoa que adora fazer. Mas a prioridade é o que eu sou. Porque eu continuo no tempo. As coisas acabam, terminam e se vão. Então, dentro disso, só para estar concluindo, indo para uma conclusão, é o fato da gente trazer para a nossa realidade no dia a dia e ter amor com a gente mesmo, tem que se amar. Mas de uma forma corajosa, que não é fácil também sempre. Não é fácil se olhar nos olhos e dizer, eu sei que isso me faz bem, eu vou fazer. Eu sei que isso me faz mal, vou deixar de fazer. Não é fácil, né? Mas tem que ter coragem. Uma vez uma pessoa veio me pedir uns conselhos e estava com um problema lá, e fui lá, dei uma solução para ela. Aí ela foi lá, depois de um tempo ela me disse, mas é difícil isso. Aí eu falei, tá bom. Fui lá, inventei uma outra solução. O problema não era tão grave assim. Ela falou, mas isso eu não gosto. Tá bom, pensei em uma terceira. Essa é difícil e não gosto. Eu falei, então fica com o problema. Mas também não quero. Muito bem. É difícil e não gosto, não é desculpa. Não quero, tudo bem. Não é fácil diminuir a nossa raiva, desenvolver mais concentração, equilíbrio, desenvolver mais amor, ser menos egoísta. Não é fácil. Porém, é a melhor coisa, egoisticamente falando, é a melhor coisa para a gente mesmo. No final das contas, quando a gente vai observando, egoisticamente falando, a melhor coisa é ser altruísta. Que traz muito mais alegria e felicidade do que ficar só pensando em nós mesmos. Então, concluindo, o que eu acho se é para ser egoísta, vamos ser direito. Fazer aquilo que verdadeiramente nos traz equilíbrio, estabilidade, alegria, satisfação. Lembrando que a verdadeira riqueza não é a riqueza material. E com isso eu não estou dizendo abandone tudo o que você tem. É a satisfação interna. Para mim, a definição de riqueza e pobreza, rico é aquele que é satisfeito, pobre é aquele que é insatisfeito. Pois aquele que é satisfeito tem a mais do que necessita. Aquele que é insatisfeito nunca tem o bastante. Isso depende da forma como nós nos colocamos. Só que não pode ficar esperando um dia quando eu tiver o tempo, o espaço e as condições. Aí sim eu vou começar a seguir um caminho espiritual, vou parar para meditar e vou fazer alguma coisa. Porque senão vai ficar tarde demais. Nunca é tarde demais. Amanhã é sempre tarde demais. Hoje nunca é tarde demais. Mas tem algo que a gente acha que é importante, vamos trazer para a vida, vamos trazer para o dia a dia. Vamos fazer isso acontecer. Na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar. Né? Isso é importante. Só um último exemplo.
Tem algumas palavras, a palavra tem um poder muito grande. Eu acho que, trabalhando com a mídia, a gente sabe disso muito bem, né? A palavra, ela direciona a mente. Isso, quem explicava isso muito bem é no livro do George Orwell, 1984, onde ele tinha a língua, era o Newspeak, né? Que era uma linguagem, uma língua que cada dia, na verdade, diminuía o vocabulário dela para tirar conceitos da cabeça das pessoas. Porque se você não tem palavras para dizer algo, você não consegue ter aquele... vai ficar muito abstrato aquele sentimento, aquele conceito. E tiveram algumas palavras que eu tirei do meu vocabulário, porque eu acho que não serve. Tem uma que eu acho que é uma das mais úteis de tirar do vocabulário, bem fácil, que é feita de 2 letras. S-E, si. Isso eu comecei a fazer um dia aqui em São Paulo, alguns anos atrás. Eu fui com a minha irmã fazer vacina de febre amarela. A gente estava aqui perto, tal. A gente foi tomar vacina, ela perguntou, vamos de metrô ou de carro? A gente estava lá e falou, tá bom, vamos de carro. A gente foi de carro, trânsito, lugar para estacionar, não sei o quê, tal. Faz a vacina, está na hora de voltar, um trânsito absurdo. Aí o que acontece? Aí ela começou a falar, se a gente tivesse ido de metrô, a gente já estaria em casa, né? Poderia estar fazendo isso, aquilo, não sei. Eu falei, é verdade. E se a gente tivesse ido de metrô e você tivesse caído agora, a gente estivesse no hospital? E se a gente tivesse ido de metrô e alguém tivesse roubado a minha bolsa, agora a gente estivesse na delegacia? Depois da palavra se, qualquer coisa pode vir. Se aconteceu, é porque as causas e condições se criaram. É inútil ficar revivendo o passado, se. Então, tira a palavra se do vocabulário. Você começa a falar assim, não tenho palavra, acabou. É o que está aqui. E para o futuro também, quanto menos usa a palavra se, melhor. Outra coisa é não dizer você disse, mas sim, eu entendi isso. E também eu quis dizer, em vez de eu disse, você tinha que ter entendido. Vai tirar bastante problema da vida. São pequenas coisinhas que a gente vai colocando na nossa vida e a vida vai devagarzinho mudando. E eu acho que é isso, assim, coisas a gente podia passar a tarde inteira aqui, na verdade, mas eu acho que a essência daquilo que eu queria estar trazendo hoje para vocês é o fato de lembrar que a realidade externa existe, porém não existe independentemente de uma realidade interna. O mundo no qual nós vivemos é subjetivo e temos que viver o mundo subjetivo tal qual ele é, como sendo subjetivo, e não de uma forma objetiva. Isso é uma forma de humildade diante da realidade. Tem que ter aceitação diante do mundo. Acontece uma coisa, aceitá-la não quer dizer se submeter a ela e não fazer nada. Uma pessoa que vive com aceitação não é uma pessoa passiva, é uma pessoa ativa, porque aceitar é colocar energia na solução e não no problema. Não ficar batendo de cara com o problema, mas vamos para uma solução. É aquilo que eu vejo hoje que acontece muitas vezes. Manifestações, ótimo. Ver o problema, evidenciar o problema. Mas eu não vou, eu acho meio louco ficar pedindo a solução para aqueles que criaram o problema. Eu sei que é muito mais complexo do que isso. Mas sempre que tem uma dificuldade na minha vida, ou com alguém, se eu vou falar do problema, eu quero saber muito bem, você tem alguma direção para a solução ou só vamos observar o problema para procurar uma solução? Ou você acha que reclamando vai resolver? Porque se achar que reclamando vai resolver, não vai. Então, é o fato de ser proativos. O que eu posso fazer diante disso? É a mesma coisa. Eu só vou me colocar diante de uma situação quando eu tiver os recursos para poder lidar com aquilo. Com os meus recursos, o que eu posso fazer? Aí sim a diferença ocorre. Cada um se basear nos próprios recursos. Aí sim a coisa vai acontecendo. E não ficar culpando o resto do mundo porque as coisas não são como eu acho que elas deveriam ser. Porque o todo só existe porque cada um de nós existimos, né? Mas é trazer isso para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Isso que eu acho que é o mais importante. Lembrar que a vida acontece a cada momento. E a espiritualidade não é uma coisa longe que a gente vai ser espiritual quando vai meditar, ou quando vai rezar, ou quando vai no templo ou na igreja. Para mim, a espiritualidade ela tem que se encontrar onde? Quando a gente está trabalhando, na nossa diversão,
no junto com os amigos, com a família, e também na meditação, no templo, na igreja, tudo. Mas é um momento para estar nos gerando mais força, reenergizando. Mas o momento onde a gente tem que colocar mesmo em prática a espiritualidade é no nosso dia a dia, na nossa forma de ser. Não pode ser uma coisa paralela. Mas aqui depende de cada um de nós trazer e trazer para as nossas próprias mãos, né, segurar as rédeas da nossa vida. E a gente tem duas escolhas. Ou a gente vive a vida para sobreviver. O dia vai passando, vai empurrando a vida com a barriga, né? Vai passando cada dia. Ou a gente pode escolher de viver a vida para se desenvolver, para se tornar verdadeiramente uma pessoa melhor a cada dia. E isso está na escolha das ações que a gente faz a cada dia. Bom, pessoal, acho que a gente pode encerrar. Foi um privilégio enorme, né? Não só, acho que o privilégio começa do fato de a gente poder parar uma manhã e ficar aqui vivendo esse momento, trocando essa ideia e refletindo sobre a vida. Acho que o privilégio maior ainda é o fato de que a gente trabalha com isso, né? A gente tem essa situação especial, né, de trabalhar fazendo perguntas. Outro dia me perguntaram o que a gente faz, na verdade, eu meio assim, do nada, vim com essa resposta, acho que ela foi boa. A gente faz perguntas, né, e depois reflete sobre elas e tenta tirar o que tem de melhor dessa experiência que a gente vai buscando através das perguntas e das respostas que as pessoas tentam dar para as nossas perguntas. Acho que a gente faz bem, a gente faz boas perguntas. Hoje a gente teve essa oportunidade de praticar isso aqui, adorei as perguntas do pessoal, e acho que, claro, o grande privilégio de compartilhar esse momento presente, que foi um presente mesmo, com o Lama Michel, é sempre muito gostoso, além de tudo, né, além da perspicácia, da sabedoria que ele carrega, é sempre muito gostoso, é sempre muito agradável, é muito leve. Então, queria agradecer muito o tempo, claro, o tempo que o Michel compartilhou aqui com a gente, a presença de todos vocês, e deixo aqui o microfone para ele concluir, falar o que quiser. Eu gostaria, antes de tudo mesmo, de agradecer, Paulo, pela amizade, né? Porque não é que a gente se conhece só hoje aqui, e, ao mesmo tempo, por criar esse momento, que é tão importante para a gente poder. Agradeço a cada um de vocês pelo carinho, pela abertura. Né? Eu acredito que, né, na minha vida, aquilo que me traz a maior satisfação, a maior alegria até hoje, é poder compartilhar aquilo que para mim é de importância e que isso possa ser de qualquer benefício. Né? E eu gostaria só de lembrar que, na verdade, vocês trabalhando com a comunicação, acho que é algo que você lembrar o que vocês já sabem, não é nada de nenhuma novidade. Tem uma responsabilidade e um poder muito grande. Porque quando o exemplo que a gente fez antes, daquela pequena palavra que vai deixando uma marca na nossa mente, cada coisa que a gente escreve, cada foto que a gente coloca, cada mensagem que a gente dá, cada pergunta que a gente faz e responde, ela vai ter uma influência, nem em uma, nem em duas, mas em muitas pessoas, por um tempo muito longo. Então, isso é muito bom, porque a gente tem um poder muito grande de poder fazer coisas boas. O que eu vou transmitir? O que eu quero levar? Como eu vou fazer isso? Isso é uma coisa que eu acho que tem um recurso que a gente tem que usar ele muito bem. Tá? E, para concluir, tem uma frase que eu, na verdade, vou concluir com 3 coisas bem rápidas. Uma é uma pequena história, e depois são 2 frases. A história, ela conta de um homem que é uma história que eu ouvi uma vez contada por um rabino, outra vez contada por um imã. Eu não sei se a história é judia, se ela é muçulmana, budista não é, mas mesmo assim, poderia muito bem ser budista. A história de um homem, que a gente está andando na rua, a gente encontra esse homem numa ruazinha pequena, e está bem escura a rua, e está num ponto mais alto da rua que está uma luz, uma luminária fora. Esse homem está desesperado procurando alguma coisa. A gente vai para ele e pergunta: o que está acontecendo? Posso te ajudar? Ele fala: não, eu perdi minha chave de casa, não posso voltar para casa, eu tenho sem a chave, eu estou desesperado. Posso te ajudar a procurar a chave? Claro. A gente vai lá, começa a procurar, procura, não acha de jeito nenhum a chave. A gente fala: nossa, procurei tanto, não deve estar aqui mesmo. A gente vai lá para ele e pergunta: com licença, onde foi que você perdeu sua chave? Ele fala: não, eu perdi minha chave lá embaixo.
E por que você está procurando ela aqui? Porque lá está muito escuro, aqui pelo menos tem luz. É inútil aplicar o antídoto onde não se encontra o veneno. A solução tem que se trazer onde está o problema. Tem vezes que a gente fica colocando esforço na solução, mas sem ter a coragem de olhar o problema nos olhos. E a gente fica fugindo dele. E não vai dar em nada. Quando eu voltei do monastério, a primeira vez que eu vim ao Brasil a visita, eu tinha 13 anos, minha avó judia me levou para conversar com o rabino. E, por a minha sorte, foi um rabino quem eu tenho um grande respeito, que é o rabino Newton Bonder. E quando a gente se encontrou, sentamos juntos, a primeira coisa que ele me disse, que eu nunca esqueci, foi: se eu sou eu, porque você é você, e se você é você, porque eu não sou eu, e você não é você. Mas se eu sou eu, porque eu sou eu, e se você é você, porque você é você, podemos conversar. A importância de sermos verdadeiros, sermos quem somos pelo que somos, e não porque alguém que está aí que eu tenho que ser algo diferente. E antes de tudo, com nós mesmos. Principalmente qualquer relacionamento a médio e longo prazo, melhor ser verdadeiros, porque depois a gente vai ter que explicar que não era exatamente aquilo que a gente é. Né? E a terceira coisa é uma frase de um mestre de uns 4 séculos atrás no Tibete, chamado Kundan Jampelian, que sempre me acompanha essa frase, porque, como eu disse, um dos meus maiores defeitos é a preguiça. Né? Então, para estar me empurrando a fazer as coisas, a frase tibetana diz: Chego samne nishu son, majum samne nishu son, aka samne nishu son, tedarangang long rukchu long misetom pasebe namdarin. Em português seria algo como: pensando em fazer, se passaram 20 anos. Não consegui, se passaram 20 anos. Ai, por que não fiz, se passaram 20 anos. Assim, se passaram 60 anos, esta é a biografia de uma vida vazia. Se a gente passar, tem que lembrar que naquela época a idade média não tiveram 60 anos. A gente passa para os nossos tempos de hoje, é só colocar no começo, não pensando em fazer, se passaram 20. A gente chega em 80. O ponto é, queremos fazer algo, temos que começar hoje. Fazer aquilo acontecer agora. E não esperar um dia quando, talvez, quem sabe. Principalmente em relação com a nossa atitude, com quem somos, que é unicamente responsabilidade nossa e de ninguém mais. Se tiver qualquer coisa que eu disse hoje que vocês acham que possa ser de benefício, a única coisa que eu peço é que coloquem em prática. Tá bom? Muito obrigado a todos.